A primeira pergunta é sobre o que essa ocupação profissional faz. O que não podemos é ficar imaginando, sonhando com algo que no futuro não será da mesma forma. Vou apresentar então uma definição da ocupação profissional. Aqui temos mais um caso onde eu trago uma definição da ocupação profissional de eletrotécnico. Vamos a ela. Planejam atividades do trabalho, elaboram estudos e projetos, participam do desenvolvimento de processos, realizam projetos, operam sistemas elétricos e executam manutenção. Atuam na área comercial, gerenciam e treinam pessoas, asseguram a qualidade de produtos e serviços e aplicam normas e procedimentos de segurança do trabalho. Pode ser que você tenha se encontrado nessa definição. Para mim, ela não ajuda muito. Então, por causa dessas questões, eu montei um site que é o www.planocrescer.com.br. Então, você vai ver no site várias portas. As portas têm diferenças grandes entre ocupações profissionais que são muito diferentes. E esse daqui, por exemplo, está na porta azul. E na porta azul você vai encontrar eletrotécnico. Você vai encontrar um vídeo de alguém falando o que, na visão dele, que é um profissional eletrotécnico, o que é ser eletrotécnico. E ajuda bem mais que isso. Mas aqui, como eu não poderia colocar tudo, eu trouxe essa definição. E se você quiser mais, visite então o site www.planocrescer.com.br. A segunda pergunta é sobre qual a formação acadêmica necessária para exercer essa ocupação profissional. E nesse momento, eu estou só apresentando o básico do que é cobrado pelo mercado de trabalho. Essas ocupações são exercidas por trabalhadores com escolaridade de ensino médio completo, acrescida de curso de formação profissional de nível médio, curso técnico em eletricidade, eletrotécnica ou área correlata. Eu sei que tem muita gente que fala assim, ai não, curso técnico, eu queria uma coisa melhor, eu queria uma coisa maior, eu quero fazer uma graduação. Graduação é muito bom. Eu tenho graduação, eu tenho mestrado, mas tão importante quanto você ter um curso maior, mais renomado ou não, é você olhar para o mercado de trabalho e ver o que o mercado de trabalho contrata. Você pode ter doutorado, você pode ser PhD e não ter mercado para você. Você pode fazer um curso técnico de eletricidade, que parece que é básico, ou de eletrotécnica, e você ter muita demanda, muita gente precisando dos seus serviços. E com isso você conseguir uma renda que ela vai sustentar você e a sua família por décadas. Então, vamos acabar com esse preconceito com relação ao curso técnico, porque isso não leva a nada. Nessa terceira pergunta começam a aparecer surpresas. Quando não conhecemos o mercado de trabalho, erramos ao achar que uma ocupação profissional atende apenas um tipo de empresa ou necessidade. Veja, até onde eu pude levantar, eu tenho 25.202 pessoas que trabalham como eletrotécnicos. CLT. O que isso significa? Que eles têm carteira assinada, eles têm 13º, eles têm férias, pagam INSS, tudo bonitinho. Mas o mercado ele não se restringe à carteira assinada, não se restringe à CLT. Principalmente em algumas ocupações, como é o caso do eletrotécnico, você pode ser um freelancer ou trabalhar como autônomo. Por que é tão importante você olhar o freelancer ou o autônomo? Pensa no Brasil. Pensa nos encargos que um profissional tem. Isto é, o que o governo cobra da empresa ao pagar um salário. Para aquela pessoa que é CLT, você vai ter uma série de impostos que você tem que cobrar da empresa e ela tem um custo maior para ter aquele funcionário o mês inteiro à disposição, 44 horas por semana. Isso para ela muitas vezes faz ela pensar, não, peraí, eu não quero esse cara o mês inteiro aqui disponível. Então eu vou contratar uma pessoa só para aquela atividade, só para aquela função ali. Ele vem, resolve, se ele precisar vir semana que vem, ele vem de novo, mas ele não vai ter um vínculo empregatício. Esse é o autônomo ou o freelancer. Hoje no Brasil, não para esta ocupação profissional, mas para uma gama bem grande de ocupações profissionais, o mercado está contratando mais freelancers e autônomos do que pessoas para assinar carteira de trabalho. Por isso que eu estou mostrando aqui, ele dá uma visão do mercado, mas dá uma visão do mercado formal. Quem quer seguir por essa ocupação profissional, ele vai ter condição de encontrar outras oportunidades que não estão retratadas aqui. Então é importante isso.
Muita informação é dada aqui, mas não é a informação completa, porque o mercado autônomo, o mercado freelancer, eu não consigo contabilizar. O que nós temos aqui? Dos 25.202 que eu consegui levantar, 6.755 trabalham em empresas onde as atividades dessas empresas são a geração, transmissão e distribuição elétrica. Aí você vai dizer, tá, e daí? Isso significa que as empresas que contratam esses 6.000 são empresas que têm atividades de coordenação e controle de operação da geração, de transmissão de energia elétrica, trabalham com o comércio atacadista de energia elétrica, a distribuição, a geração e a transmissão. Então, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, a Light está incluída aqui nessas empresas que atuam dessa forma e tem uma quantidade muito significativa de pessoas contratadas como eletrotécnicos. O seguinte são empresas do serviço de arquitetura e engenharia. Tá, mas então o que essas empresas de serviço de arquitetura e engenharia fazem? São atividades de estudos geológicos, serviços de arquitetura, cartografia, topografia, geodésia, serviços de desenho técnicos relacionados à arquitetura e engenharia, serviços de engenharia, serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho. Então, empresas dessa área contratam no Brasil, pelo meu levantamento, dos 25.000 que eu levantei, 2.500 estão em empresas desse tipo. O próximo são instalações elétricas e hidráulicas, que significa o quê? Empresas de instalação de equipamentos para orientação à navegação marítima, fluvial e lacustre, de painéis publicitários, de sistemas centrais de ar-condicionado, de ventilação e refrigeração, empresas de instalação e manutenção elétrica de elevadores, escadas e esteiras rolantes, de sistemas de prevenção contra incêndio, instalações hidráulicas sanitárias e gás, de sistemas de iluminação em vias públicas, tratamentos térmicos, acústica e fibração. Essas empresas, elas não podem contratar um freelancer, não podem contratar um autônomo, porque ela tem que contratar alguém que vai estar ali para resolver a questão dela e amanhã, se houver um novo problema, ele tem a memória do que foi feito, ele precisa estar ali constantemente porque ele vai responder por aquilo que ele faz. Então, esse mercado, ele não some por causa do freelancer ou do autônomo. Esses dois mercados, o CLT e o autônomo, convivem em harmonia. Se você, por exemplo, trabalha em uma empresa, ficou desempregado, você pode ir para o mercado autônomo e pode continuar olhando para o mercado formal dizendo o seguinte, quero voltar a ter carteira assinada. Essa dinâmica, ela coexiste e é muito saudável. Próximo, obras de infraestrutura, elétricas, telecomunicações, etc. São as empresas que trabalham com construção de barragens e represas para geração de energia elétrica, de estações e redes de distribuição de energia elétrica, de estações e redes de telecomunicações, rede de abastecimento de água, coleta de esgoto, rede de transportes e dutos, manutenção de estação e rede de telecomunicações. Veja, cara, tudo isso precisa de eletricidade. Se você vai querer um eletrotécnico de uma maneira ou de outra, o importante é que todo esse mercado precisa de eletrotécnicos. Próximo, carne de abate e fabricação. Pô, mas carne de abate e fabricação? Abate animais, incluindo frigoríficos e matadouros? Se você tiver uma pane num frigorífico, quantos milhões você perde? Então, essas empresas precisam de eletrotécnicos para sua manutenção e também o custo de energia, que é muito alto. Então, é preciso de profissionais para essa área. Manutenção e reparo de máquinas e equipamentos. Aqui é autoexplicativo, né? Na quarta pergunta, vemos como cada região do Brasil pode ter características próprias e ter maior ou menor necessidade de uma ocupação profissional específica. Observe, no caso da região metropolitana de São Paulo, que tem maior concentração do que eu levantei em 2.337, as cidades de São Paulo e São Caetano do Sul aparecem como destaque com o maior número de eletrotécnicos. Depois vem no Rio de Janeiro e São Gonçalo. Depois, em Grande Florianópolis, eu destaco São José, que tem até mais eletrotécnicos no meu levantamento do que Florianópolis. Na região metropolitana de Curitiba, destaco Curitiba capital. Na região metropolitana de Fortaleza, destaco Fortaleza e Eusébio. Em Salvador, destaco Salvador capital. E em Belo Horizonte, Belo Horizonte. Agora vamos detalhar o mercado de trabalho ainda mais. Quando eu falo em São Paulo capital, que tem uma concentração de 1.443 eletrotécnicos pelo meu levantamento, eles trabalham em empresas de que atividade? São empresas de instalações elétricas e hidráulicas. Depois, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. E, em terceiro,
das que eu levantei que mais tem eletrotécnicos, serviços de arquitetura e engenharia. Quando eu falo em São Caetano do Sul, também na região metropolitana, outros serviços para a construção. Tá. E o que são outros serviços para a construção? Administração de obras, montagem e desmontagem de andames e outras estruturas temporárias, obras de alvenaria, obras de fundações, perfuração e construção de poços de água. Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de carga e pessoas para uso em obras. Quando eu falo no metropolitano do Rio de Janeiro capital, o que mais se destaca, com 1.008 eletrotécnicos levantados por mim, as empresas que mais contratam são empresas de instalações elétricas e hidráulicas, serviços de arquitetura e engenharia e geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Já em São Gonçalo, obras de infraestrutura elétricas e telecomunicações, instalações elétricas e hidráulicas, construção de edifícios e manutenção e reparo de equipamentos. Na Grande Florianópolis eu tenho São José, onde se destaca as empresas de serviços de arquitetura e engenharia com 878 eletrotécnicos. Depois, em Florianópolis se destacam as empresas de geração, transmissão e distribuição elétrica. Metropolitana de Curitiba, Curitiba capital, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, fabricação de produtos alimentícios e água, captação, tratamento e distribuição. Fortaleza, temos serviços de TI, é a primeira vez que aparece serviço de TI, né? E o que é serviço de TI? Consultoria em tecnologia da informação, desenvolvimento de programas de computador sob encomenda, desenvolvimento e licenciamento de programas de computador, suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação, web design. Então, o que mais se destaca para eletrotécnicos em Fortaleza, serviços de TI que eu acabei de falar, também manutenção e reparo de máquinas e equipamentos e outras obras de infra. Segundo, na região metropolitana de Fortaleza também, temos Eusébio, instalações elétricas e hidráulicas e testes e análises técnicas. Em Salvador, Salvador capital, geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Na metropolitana de BH, obras de infra, elétricas e telecomunicações, serviços de arquitetura e engenharia. E com isso eu encerro mais uma ocupação profissional. Você conheceu um pouco mais sobre uma ocupação profissional, e eu vou tratar de várias outras aqui nesse canal do YouTube. Além disso, quando queremos decidir sobre possibilidades para o nosso futuro, precisamos entender o mercado de trabalho na região onde moramos, as ocupações com maior potencial, as expectativas de remuneração, e com isso poderemos então tomar uma boa decisão. Se inscreva no meu canal e descubra quantas oportunidades boas existem na sua região.